Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa classe bíblica sobre o livro do profeta Daniel. Você que está aí em uma igreja, em um pequeno grupo, em um lar, abrindo a palavra junto conosco, aprendendo mais a respeito desse extraordinário livro. Hoje, dia 16 de fevereiro, chegamos ao nosso quarto tema. E eu quero lembrar você que serão 12 os temas que vamos estudar juntos aqui, todos os domingos. E depois desses 12 domingos de estudo, nós teremos uma semana muito especial, onde aprenderemos sobre vários temas a respeito da vida e do ministério de Cristo. Por isso você é muito bem-vindo. O quarto tema de nossa série que nós vamos estudar fala de um momento de muita provação para os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O tema que hoje vamos estudar, prova de fogo. E nós vamos ver no capítulo 3 do livro do profeta Daniel uma experiência dramática, quando os jovens não se curvaram diante dos deuses que o mundo apresentou para eles. Eu quero convidar você então a orarmos para começarmos o estudo de hoje. E junto com os nossos amigos aqui, vamos abrir nossa Bíblia e descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e pelo privilégio que temos de estarmos juntos para estudarmos mais a Tua Palavra. Abençoa-nos agora nesse estudo, te oramos em nome de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia então, vamos começar o estudo de hoje que fala sobre prova de fogo. Você percebeu que nós temos usado aqui uma Bíblia personalizada do programa Bíblia Fácil. Você pode entrar em contato com a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, para ter também essa revista. E ela acompanha 35 estudos sobre temas gerais da Palavra de Deus, que nós preparamos com muito carinho para você. O capítulo 3 do livro de Daniel, que hoje vamos estudar, narra uma história muito bonita. Mas para entendermos essa história, nós temos que voltar um pouquinho antes. Aqui nesse capítulo 3, nós vamos ver que há um paralelo entre Daniel e Apocalipse. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos sobre o sonho do rei Nabucodonosor com uma estátua? Vocês se lembram? Qual era o metal da cabeça da estátua? Ouro. E os peitos e braços? Prata. O quadril era de quê? Bronze. As pernas? Ferro. E os pés? Ferro e barro, exatamente. Agora eu quero saber o melhor, para vocês tirar 10. O que representava a cabeça de ouro? Que império? Império de Nabucodonosor. E como se chamava esse império? Babilônia. O que representava os peitos e braços de prata? Que império? Pérsia. A Medopérsia, certo? O quadril de bronze? Não, Roma, as pernas de ferro. O quadril representava a Grécia de Alexandre. As pernas, Roma dos Césares. E os 10 artelhos, as 10 tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano. E finalmente 7 delas se tornam 7 países da moderna Europa. Vimos em isso na semana passada. Quando terminamos o capítulo 2, e olha para a sua Bíblia aí, qual foi a reação de Nabucodonosor diante deste sonho e da revelação que Deus deu a ele? Capítulo 2 de Daniel, versos 46 e 47. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que se lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Você já pensou o homem mais poderoso da terra se prostrando diante do profeta Daniel e reverenciando a Daniel pela sabedoria? E ele complementa dizendo: o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Que declaração extraordinária! Agora, esta impressão positiva na mente de Nabucodonosor durou quanto tempo?
Qual é o espaço de tempo que nós temos entre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do profeta Daniel? Bom, chegando ao capítulo 3, nós vamos perceber de que esta influência, ela já havia se desvanecido. Olha o que diz aqui capítulo 3, verso 1, Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Comparando o sonho que ele teve com a estátua, com a imagem que ele constrói agora, qual é a diferença que salta aos olhos? Quem descobriu? Microfone, por favor, pode pegar e fazer uso. Sim. Antes era ouro, Prata, bronze, fé. E agora é totalmente de ouro. Exatamente. Agora você também a responder, eu pergunto para você agora. Agora a pergunta é para você. Por que ele fez uma estátua toda de ouro, se o sonho não era assim? Ele certamente se envaideceu bastante, não? E o que ele esperava com isso? Uma estátua toda de ouro. É se tornar eterno, talvez. Exatamente. Nabucodonosor esperava que o seu reino não passasse para outro. Se no sonho apenas a cabeça era de ouro e viria um segundo império, ele disse, não, eu vou fazer uma estátua toda de ouro, porque o meu império jamais passará. 9 anos, cerca de 9 anos, separam o capítulo 2 do capítulo 3. Ou seja, 9 anos depois do sonho, ele esqueceu todo aquele significado. E ele, achando que o seu império jamais passaria, ele fez uma imagem agora toda de ouro. Um outro detalhe que a Bíblia nos fornece. Essa estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. O que representa um côvado na Bíblia? É um tipo de medida. Côvado na Bíblia, geralmente é a distância que nós temos do cotovelo até a ponta dos dedos. Essa distância é chamada na Bíblia de côvado. E ela varia de tempos para tempos. Mas nós vamos pegar aqui, para o nosso estudo, para ficarmos mais didático, a medida de 50 centímetros. Porque um côvado variava de 45, 47, alguns com mais de 50 centímetros. Dependendo do braço e dos povos também. Então, vamos pegar em média que um côvado tinha 50 centímetros. Qual era a altura dessa estátua? 300 metros. Não, 30 metros. Qual era a largura da estátua? 3 metros. Uma estátua de 30 metros, toda de ouro. Isso para dar um referencial para você que nos acompanha, pensa no seguinte, normalmente quando você olha para um edifício, cada andar tem em média 3 metros de altura. Para você ter uma estátua de 30 metros de altura, você precisa de quantos andares? Um prédio de 10 andares. Então, se coloca diante de um prédio de 10 andares e pensa numa estátua deste tamanho, toda de ouro. Já pensou que coisa extraordinária? E ela foi construída numa planície. Por que planície? Porque de longe ela poderia ser avistada. Imagine o sol da Palestina, não Palestina, né, da Babilônia, irrompendo sobre essa estátua. Imagine os raios solares batendo nessa imagem toda de ouro. Era uma imagem glamurosa. E Nabucodonosor fez o quê? Ele construiu essa estátua e ele tinha um objetivo específico. Qual era o objetivo? Olha o verso 2. Daniel 3:2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. O rei levantou uma imagem de ouro, chamou todos os povos à planície de Dura, os instrumentos musicais iriam tocar e todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. Ao adorarem aquela imagem, a quem eles estavam adorando? A Nabucodonosor, que era o grande líder daquele império. E é claro que ele se colocou nessa posição como um Deus, esperando receber a adoração. E um outro detalhe: o que iria acontecer com aqueles que não se prostrassem para adorar a imagem? Leia o próximo verso, Daniel 3, versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha ardente, ou de fogo ardente. Sabe o que era essa fornalha? Eram fornalhas onde os tijolos eram cozidos. O barro era emoldurado e depois colocado dentro dessas fornalhas com fogo em alta temperatura para que o barro se solidificasse. E agora o rei deu uma ordem: qualquer um aqui da multidão que não adorar a imagem que eu erigi, nós vamos lançar dentro da fornalha de fogo ardente. Ou seja, vai morrer. Pois bem, estava nessa ocasião os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel não está aqui no capítulo 3. Nós não temos resposta para isso. Aonde estava Daniel por ocasião da consagração dessa imagem? Nós não sabemos. O que se supõe era que Nabucodonosor, conhecendo bem a Daniel e sabendo que ele certamente não se dobraria à sua imagem, quem sabe o teria enviado em alguma viagem de negócios para longe do evento, porque ele sabia que Daniel não iria adorar a sua imagem e certamente ele teria que matar Daniel. Mas o rei, não querendo perder o seu amigo Daniel, por quem nesse momento já nutria uma forte amizade, ele certamente o enviou em viagem de negócios. Essa é uma suposição. Eu imagino que talvez isso tenha acontecido. O certo é que Daniel não está aqui nesse capítulo, mas os 3 amigos estão. Pois bem, o que é que aconteceu segundo o relato? Aqui você tem um quadro muito interessante. Você tem um soberano poderoso, que é Nabucodonosor. Você tem aqui uma imagem falsa, que é esta imagem erigida na planície de Dura. Você tem aqui uma adoração forçada, porque quem não adorasse seria morto. Você tem a união da igreja com o Estado, porque Nabucodonosor era o Estado, mas agora ele chama as pessoas à adoração, que era papel da religião. Então, há uma união aqui da igreja com o Estado. Você tem aqui também uma pena de morte para os dissidentes. Agora, esses 5 elementos que aparecem aqui em Daniel, capítulo 3, eles podem se repetir na história? Será que no futuro da humanidade, cenas como essa voltarão a acontecer? A Bíblia revela que sim. E aqui você vai aprender de que nós temos um paralelo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Daniel, capítulo 3, está em paralelo com Apocalipse 13. E a mesma coisa que aconteceu no passado, ela voltará a acontecer no futuro. Você quer ver a prova? Abra a sua Bíblia em Apocalipse 13. Dê uma olhadinha para os versos interessantes que temos aí. E vamos traçar um paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Bem no finalzinho da Bíblia,
na página 208. Página 208, porque nós vamos começar a ler a partir do verso 11. Apocalipse 13, verso 11, página 208. Você que em casa nos acompanha, a paginação talvez não confira, mas vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 11 em diante, e estabelecer um paralelo entre a imagem do capítulo 3 de Daniel e os eventos do capítulo 13 de Apocalipse. Olha que interessante esse paralelo. Em Apocalipse 13, verso 11, você tem aqui um poderoso soberano. Olha o que diz aí. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que é uma besta, um animal que surge da terra? Em profecia, besta ou animal significa reino ou poder. É isso que ensina Daniel 7,17. Reino ou poder. Então, um animal que surge da terra representa um poder que se levanta. Lá era Nabucodonosor, aqui é chamado de uma besta. É uma segunda besta de Apocalipse, porque no capítulo 13, verso 1, já tem uma primeira. Agora temos também uma imagem falsa. Olha para o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam o quê? Uma imagem a quem? A besta. Então, aqui nós temos uma segunda besta, que faz uma imagem à primeira besta, que está em Apocalipse 13 também, dos versos 1 a 10. Então você tem um poder fazendo uma falsa imagem e agora você tem uma adoração forçada. Olha para o verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você está vendo o paralelo íntimo que há? Lá você tinha também. Quem não adorar a imagem que eu erigi, vai ser lançado na fornalha. Em Apocalipse 13, quem não adorar a imagem da besta, vai ser morto. Aqui você tem a união da igreja e do Estado também. Olha para o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi ferida. Exerce toda a autoridade, não apenas uma autoridade política, como religiosa, porque está desafiando as pessoas à adoração. E você tem aqui também uma pena de morte, versículo 15. Todos que não adorassem a imagem, eles deveriam ser mortos. Ou seja, o incidente de Daniel capítulo 3, ele vai se repetir na história. Nós seremos confrontados também com o tema da adoração. E quando chegar esse momento que está no futuro, quem não adorar a este poder, a esta besta de Apocalipse 13, vai se tornar digno de morte. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3 e vamos descobrir o que fizeram esses jovens. Daniel, capítulo 3, vamos começar lendo a partir do verso 8. Assim diz a Bíblia. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Interessante, quando
Os instrumentos musicais tocaram, a multidão se prostrou diante da estátua, mas 3 jovens não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes são seus nomes babilônicos. Lembra que o nome hebreu deles era Ananias, Misael e Azarias. Logo apareceram os denunciadores e disseram assim para o rei: você não deu uma ordem de todo mundo se prostrar? Aqueles judeus que você colocou como chefe de províncias, eles não se prostraram. Eles tinham uma rixa muito grande com esses judeus. Por quê? Porque eram estrangeiros. Eles eram escravos, cativos. Mas por causa da fidelidade deles a Deus, eles foram conquistando posições políticas em Babilônia. E os outros caldeus, os outros políticos, não gostavam disso. Logo foram denunciar ao rei. Os 3 judeus, que são os exilados aí, eles não adoraram os teus deuses. O rei mandou chamá-los e deu uma segunda chance. O rei estava irado com eles, mas o rei sabia do trabalho que eles desenvolviam. Então o rei ofereceu aqui uma nova chance. Assim o rei disse: vocês não ouviram o decreto que eu promulguei? Eu vou dar para vocês uma nova chance. Os instrumentos vão ser tocados de novo e vocês terão a chance de se ajoelhar e adorar. Agora, se vocês não se ajoelharem, vocês vão parar na fogueira. O que aconteceu? Qual foi a resposta que esses jovens eles deram para o rei? Acompanha comigo aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você já pensou na coragem desses jovens? Nós não vamos servir aos teus deuses, porque nós servimos apenas o Deus verdadeiro. Nós não vamos adorar as imagens que você levantou. E eles disseram ainda assim: se o nosso Deus quiser livrar, ele pode livrar, ele vai. Mas se ele não quiser livrar, não tem problema. Nós estamos dispostos a ir até a morte com ele, mas nós não vamos negar ao nosso Deus. Você já pensou como o tema da adoração é importante? E você já pensou como nós temos pessoas hoje que estão adorando falsos deuses? Quantas pessoas hoje não estão adorando Deus verdadeiro? Quantos estão se curvando diante de imagens de escultura, adorando falsos deuses, deuses de barro, deuses de pedra, deuses que não pensam, que não se comunicam, que não podem fazer nada por você? A questão da adoração é uma questão séria na Bíblia. E nós devemos adorar exclusivamente ao Deus verdadeiro. E nenhum outro Deus ou imagem. Porque à luz da Bíblia, isso é pecado. É isso que ensina o mandamento de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, a partir do verso 3, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Os jovens conheciam o segundo mandamento da lei de Deus e eles não se prostraram diante de imagens. O que fez o rei Nabucodonosor? O rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que algo extraordinário aconteceu. Olhe Daniel capítulo 3, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então
esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Que coisa extraordinária! O rei ficou com tanta ira desses 3 jovens, que ele disse assim: coloquem mais lenha na fornalha. Quem sabe algum tipo de betume que funcionava ali como um combustível. Coloquem mais combustível na fornalha 7 vezes, para que esses jovens saibam quem é que manda aqui. A fornalha certamente era um forno com uma abertura superior, porque eles foram lançados de cima para dentro, diz o texto. E o fogo estava tão aquecido que os soldados valentes que vieram trazendo esses jovens para os lançar, eles morreram. Se os soldados que os lançaram morreram, quem dirá os 3 que caíram dentro do fogo? Mas só que a história não terminou assim. Deus honrou a esses jovens fiéis. E sabe o que aconteceu? Para surpresa do rei, olha o verso 24. Daniel 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro da fornalha sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que coisa extraordinária! Quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele não viu apenas 3, ele viu 4. E o quarto homem dentro da fornalha, segundo Nabucodonosor, tinha o aspecto de um filho dos deuses. Amigos, quem era este com o aspecto de filho dos deuses? Era o próprio Cristo, o Cristo pré-encarnado. O próprio Cristo veio estar com seus filhos no momento de prova. Interessante que eles foram provados ao máximo. Deus não os libertou até que eles fossem lançados dentro do fogo ardente. E agora, quando todos esperavam que eles morressem, eles percebem um ser divino no meio deles. Jesus caminhando com os 3 jovens. E sabe o que mais? Olha, diz o texto. Verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. O milagre foi tão extraordinário e completo que não só nada se queimou, nem sequer um cabelo, que queima muito fácil, né? Mas nem o odor do fogo foi encontrado na roupa deles. Do mesmo jeito que eles entraram, eles saíram. Agora imagine você, a planície de Dura, com milhares de pessoas adorando Nabucodonosor, e presenciam agora essa história. E os 3 jovens não morreram. Isso impressionou tanto a multidão e ao rei, que o rei baixou um decreto. Olha aqui o que o rei fez, a partir do verso 28. Falou o rei Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele,
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Você já imaginou o homem mais poderoso da terra, Nabucodonosor, no auge do seu poder, diante de milhares de representantes políticos de toda a terra, ele baixar um decreto e dizer assim: quem disser qualquer coisa contra o Deus desses jovens, seja despedaçado, e a sua casa, a sua família, sejam destruídos, porque não há um Deus que possa livrar como este Deus. Por que você perguntou no início do estudo de Daniel? Deus permitiu que o seu povo fosse escravo. Era para influenciar este rei e para que através deste rei o reino fosse influenciado. Você já imaginou se um líder de uma nação como o Brasil emitisse um decreto para que todos os brasileiros adorassem apenas o Deus verdadeiro? Você já imaginou se o líder de uma grande nação do mundo como os Estados Unidos promulgasse um decreto para que todos adorassem ao Deus verdadeiro? Você já imaginou se os líderes do mundo inteiro incentivassem seus cidadãos a adorar e servir somente ao Deus verdadeiro? Esse planeta seria diferente, porque o Deus verdadeiro nos leva a amar e respeitar o próximo. Acabariam as desigualdades sociais, as injustiças, mas é claro que eu estou falando de uma situação hipotética, porque isso de fato não vai acontecer. De fato, hoje, o que vai acontecer é uma experiência parecida, em que a nossa fé será provada. E nós teremos que nos posicionar, se vamos ficar ao lado do Deus verdadeiro ou se vamos nos prostrar a outros falsos ídolos. Jesus disse em Mateus 24 que viriam muitos falsos cristos, dizendo eles serem o Cristo. Mas Jesus falou: cuidai, não vos assustei. Quando disserem ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não creiais. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E hoje o que nós mais temos são pessoas dizendo-se ser o Cristo ou prometendo ser libertador. A palavra de Deus deixa claro para nós que nós precisamos permanecer fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Esses jovens, eles estavam dispostos a pagar com a própria vida o preço da sua fidelidade. E hoje, qual é o preço que nós somos chamados a pagar? Essa história está em paralelo com Apocalipse 13. Daqui a pouco vai se levantar também um poder, segundo Apocalipse 13. E esse poder vai levar os habitantes de toda a terra a adorar uma falsa imagem. Esta falsa imagem vai ser colocada no lugar de Deus. E todos nós teremos que fazer nossas escolhas. Diante disso, qual será a nossa decisão? Qual será a nossa postura? Nós vamos possuir uma fé como esses jovens que disseram assim: fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, nós não serviremos aos teus deuses. E nós não vamos adorar as imagens de escultura que o Senhor erigiu. Eles estavam dispostos a ir até a morte, mas seriam fiéis a Cristo. Em todos os tempos da história, houve fiéis de Deus que preferiram a morte do que voltar atrás e renunciar ao seu Deus. Eu tenho aqui comigo um livro muito interessante do escritor John Foxe. Esse livro, intitulado O Livro dos Mártires. Esse livro fala sobre a história de vários personagens, de vários homens
ao longo das eras que entregaram suas vidas por amor à verdade. Uma das histórias que John Foxe registra é sobre Policarpo, um homem que era bispo na cidade de Esmirna, nos primeiros séculos da história cristã. Policarpo já era um homem idoso, e ele temia e amava apenas a Jesus. E o império o desafiou a abandonar o seu Cristo. Ele disse: não, todos os anos da minha vida ele nunca me abandonou, não vai ser agora que eu vou abandoná-lo. E Policarpo foi lançado às feras do Coliseu Romano. E lá ele morreu, como mártir de Cristo. Há alguns anos eu pude visitar o Coliseu. E ao estar ali dentro do Coliseu, eu fiquei pensando, quando o Coliseu Romano foi inaugurado no ano 80 de nossa era, 10.000 animais selvagens foram sacrificados no ano 80 e 5.000 cristãos foram mortos. Sabe como eles faziam? Eles pegavam os cristãos, pegavam peles de animais, colocavam sobre esses cristãos, animais que eram presas dos leões, das feras, e depois soltavam esses cristãos no Coliseu, e depois soltavam as feras. O espetáculo para a plateia era ver os animais matarem os cristãos. Quantos morreram? Alguns historiadores falam de que na Idade Média, cerca de 150 milhões de cristãos foram mortos, por amor a Cristo, por amor à verdade. Se no passado foi difícil para os mártires morrer por Cristo, hoje difícil é viver por Ele. Você vai passar por lutas e provações, porque quando alguém decide-se por Cristo, Jesus disse assim: eu vim trazer espada e não paz. Esses jovens são a prova disso, de que quem quer servir a Cristo vai andar na contramarcha do mundo. Mas não importa o preço que alguém pode nos cobrar, a nossa fidelidade um dia será recompensada. A pergunta para você é: qual será a tua postura diante de adorar o Deus verdadeiro ou os falsos deuses? Ore comigo agora e tome essa decisão. Pai Santo, a nossa vida está em Tuas mãos. Nós queremos adorar apenas ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, por criação e por redenção. Nós não queremos nos curvar nunca diante dos falsos ídolos que o mundo estabelece. Nós não queremos nos curvar diante de falsas imagens, imagens de madeira, de pedra, de gesso, que nada podem fazer por nós. Nós queremos nos curvar unicamente diante do Deus verdadeiro, porque só o Senhor é digno de receber toda adoração e toda a glória. Por isso, nos ajuda nesse propósito. Cuida de todos nós e que a Tua bênção nos alcance nesta hora. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.